Irmãos, abra a sua Bíblia comigo no primeiro livro dos Reis, capítulo, glória a Deus, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19, nós iremos fazer a leitura do versículo de número 21. Melhor, versículo de número 19. Primeiro livro dos reis, das histórias dos reis de Israel, capítulo de número 19, iremos ler a partir do versículo de número 19 também. Quem encontrou, diga amém. Quem estiver tendo dificuldade de encontrar, só é você levantar a sua mão, que um dos nossos diáconos irá te auxiliar a encontrar a passagem bíblica, tá bom? Glória a Deus. A partir do versículo de número 19 diz assim: Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu, pois, Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Versículo de número 21, que diz assim: Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de boi e os imolou, e com os aparelhos dos seus bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o serviu. Amém? Feche os seus olhos, como de costume. Vamos orar, pedir ao Senhor para que venha falar conosco nessa noite. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, graças eu te dou, ó Pai, por tudo que foi realizado nessa noite, Senhor. Já sentimos aqui o Seu Espírito Santo, ouvimos o Seu Espírito falar conosco, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Mas eu venho pedir ao Senhor uma vez mais, que o Seu Santo Espírito possa vir e que possa falar comigo e com o Seu povo através desta palavra, Senhor. Meu Deus Todo-Poderoso, eu bem sei, Senhor, que se o Senhor não falar, pode ser o melhor pregador, Senhor. Nenhuma vida será edificada, mas quando o Senhor se manifesta através da vida do pregador, há transformação, há libertação, ó Pai. Meu Deus, na autoridade do Seu nome, eu quero silenciar toda a voz do inimigo, em nome de Jesus. Eu quero silenciar toda a voz do nosso eu, ó Pai, e pedir ao Senhor, meu Deus, se manifeste de uma forma extraordinária, fale aos nossos corações de uma forma profunda, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Glória a Deus. Antes de começar a entrar no texto que fizemos menção nessa noite, fizemos a leitura aqui, eu quero te convidar a refletir juntamente comigo. Glória a Deus. Quando nós vamos examinar a Bíblia Sagrada, e inúmeras histórias que está contida nela, nós vamos ver que todos os homens ali, geralmente relatados na Bíblia Sagrada, eles construíram ao longo da sua vida um legado. A história deles foram tão profundas e maravilhosas, que até hoje, depois de 2.000, 3.000, 4.000 anos, elas falam ainda profundamente com a nossa geração. Por exemplo, quando nós falamos de Noé, automaticamente nós lembramos da arca. Quando nós falamos de Abraão,
automaticamente nós lembramos que ele se tornou o pai de uma grande nação. Quando nós falamos de José, automaticamente nós lembramos de um menino, de um jovem, que era sonhador, mas que se tornou também um governador. Quando nós falamos de Moisés, nós nos lembramos que ele foi o libertador do povo de Israel. Quando nós falamos de Josué, nós nos lembramos que ele fez o povo entrar na terra prometida. Quando nós falamos de Sansão, nós nos lembramos da sua força extremamente sobrenatural. Quando nós falamos de Ruth, nós lembramos da lealdade que ela tinha. Quando nós falamos de Samuel, nós lembramos que quando ele era criança ainda, ele já ouvia a voz do Senhor, e ao longo de toda a sua vida foi assim. Quando nós falamos de Davi, nós lembramos que ele derrubou o gigante. Quando nós falamos de Elias, nós lembramos que ele profetizou que não iria chover e não choveu. Quando nós falamos de Eliseu, nós lembramos que aonde que ele passava, inúmeros milagres acontecia. Quando nós falamos de Esté, nós lembramos da coragem que ela tinha. Quando nós falamos de Daniel, nós lembramos que ele recebeu um livramento em meio a uma cova de leões. Quando nós falamos de Jonas, nós lembramos do grande peixe. Quando nós falamos de João Batista, nós lembramos daquele que preparou o caminho para o Senhor Jesus Cristo. Quando nós falamos de Pedro, nós lembramos que ele andou sobre as águas. E quando nós falamos de Paulo, nós lembramos que ele foi um dos maiores missionários que já existiu na face da terra. E quando nós falamos do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lembramos que ele veio na terra e deixou o maior de todos os legados, que foi o legado de salvar a humanidade. Agora eu quero te perguntar, quando nós falamos o seu nome, de que as pessoas lembram? Quando fala Gil, de que as pessoas lembram? Quando fala irmão Bruno, de que as pessoas lembram? Quando fala irmão David, de que as pessoas lembram? Quando fala o seu nome, de que as pessoas lembram? A primeira coisa que eu quero te informar é que Deus te criou para construir um legado. Se você parou nessa noite e começou a refletir acerca do que eu estou falando, e você falou realmente, quando fala do meu nome, tem lugares que eu prefiro que nem fale, porque as lembranças todas são pejorativas. Mas eu reafirmo mais uma vez, Deus te criou para construir sua vida um legado. Herança é aquilo que nós conquistamos ao longo da vida e deixamos para uma pessoa. Amém, amém? Herança é aquilo que nós conquistamos e deixamos para uma. E legado é aquilo que nós conquistamos e deixamos em várias pessoas. A herança, ela é limitada e terrena. O próprio Jesus Cristo, certa feita, diz: não ajunteis tesouro na terra, onde o ferrugem e a traça corrói, mas ajuntei tesouro no céu. Construir um legado é ajuntar tesouro no céu. Construir um legado é fazer com que as suas atitudes, com que os seus pensamentos, com que as suas decisões mude vidas, transforme destinos e te garanta uma morada celestial e inúmeros galardões no céu. Pastor, eu não estou construindo legado. Fica tranquilo. Você está respirando? Está vivo aí? Se você está vivo, ainda há esperança. Tem pessoas que entraram aqui nessa noite que está vivendo uma vida à deriva. Tem pessoas que entraram aqui nessa noite que está vivendo uma vida sem sentido. Tem pessoas que entraram aqui nessa noite que aonde que falam do seu nome, todos os termos direcionados à sua existência são pejorativos.
Mas o Senhor me trouxe aqui nessa noite para te falar que Ele vai transformar a sua história, Ele vai transformar a sua vida, Ele vai transformar a história da sua família, e a partir dessa noite, o Senhor vai começar a construir um legado em sua vida, e daqui 1 ano, 2 anos, quando falar o seu nome, vão falar, realmente era uma mulher de Deus, era alguém cheio da presença do Espírito Santo de Deus, foi alguém que marcou a minha história, foi alguém que transformou a minha vida, que toma posse de uma transformação da parte do Senhor, se manifesta e fala, toma posse, em nome de Jesus Cristo, alguma coisa assim. Eu já ensinei aqui para os irmãos JW, ensinei para eles aqui já, que muitas coisas que eu estou vivendo hoje em minha vida, e que eu vivi ao longo da minha vida, foram palavras proféticas direcionadas à minha vida, que eu entendi que era para mim, eu tomei posse e comecei a andar na direção daquela palavra, e o Senhor transformou a minha vida. E a palavra profética de Deus para algumas vidas nessa noite é: hoje é o dia da transformação da sua vida. Eu começo a partir de hoje construir um legado na sua história. Aleluia. Quando nós vamos examinar inúmeros homens bíblicos, inúmeros exemplos que o Espírito Santo do Senhor levantou e usou de uma forma extraordinária na terra, encontramos entre eles a história de Eliseu. A palavra Eliseu significa Deus salva. O nome dele já é fantástico já. Aleluia. Eliseu foi um homem que construiu um legado fenomenal, um legado maravilhoso. A história dele é riquíssima em milagres e em momentos de intimidade com o Espírito Santo de Deus. Quando nós vamos examinar a história de Eliseu, no livro de Isaías, capítulo número 2, versículo de número 13 ao 14, nós vamos ver que ele feriu o Jordão e as águas se abriram. Quando nós vamos ver também no capítulo número 2, as águas contaminadas se tornaram saudáveis através da vida dele. Houve uma multiplicação de azeite na casa da viúva quando ele chegou. Quem não se lembra dessa história? Aleluia. No capítulo de número 4, versículo de número 8 ao versículo de número 17, a mulher estéril recebeu um filho. No capítulo de número 4, versículo de número 32 ao versículo de número 37, Eliseu, ele ressuscitou o filho da sunamita. No capítulo de número 4, versículo de número 38 e versículo de número 41, ele purificou a comida que estava envenenada. No capítulo de número 4, versículo de número 42 ao versículo de número 44, houve uma multiplicação na vida de pessoas que estavam ali. No capítulo de número 5, todos nós conhecemos a história, Naamã, ele foi restaurado e ele foi curado através da vida de Eliseu. Quando nós vamos examinar a história de Eliseu, é uma história fenomenal, é uma história que dá para nós retirarmos alguns princípios para construir o nosso legado em terra também. Eu quero convidar você nessa noite a percorrer comigo algumas lições que essa história nos ensina, para nós pegarmos essa lição e a partir de hoje começar a aplicar em nossa vida e construir o nosso legado. Lembrando que o próprio Jesus Cristo, certa feita, disse que aquele que ouve as palavras bíblicas e as pratica é como um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Em contrapartida, aqueles que ouvem as palavras do Senhor, pegam as palavras do Senhor e não as praticam, é como alguém que edificou a sua casa sobre a areia. Quando vier a tempestade, quando vier a chuva forte, vai derrubar a sua casa. Não adianta nós somente ouvirmos a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, simplesmente sendo guardada em nossa mente, ela não tem um poder total. A palavra do Senhor, ela tem um poder fantástico e completo quando nós pegamos as orientações bíblicas e começamos a colocar na nossa segunda-feira, na nossa terça-feira, na nossa quarta-feira, na nossa quinta-feira, e a partir daí o nosso legado começa a ser construído através da palavra do Senhor. Aleluia. A primeira lição, ou a primeira direção que eu posso retirar da história de Eliseu para nós construirmos um legado em nossa vida é que ele respondeu o chamado. Quando Elias chega próximo a Eliseu, ele pega a sua capa e ele joga sobre Eliseu,
Eliseu automaticamente entende que aquele ato estava representando a passagem do cargo de profeta de Elias para Eliseu. Ele entende que o Senhor estava chamando ele. E quando o Senhor chama ele, qual é a primeira coisa que ele faz? Ele corre atrás de Elias. Tem muitas pessoas que para estar vivendo uma vida extremamente diferente, mas veio na quarta-feira profética, veio no domingo, veio há um mês atrás, veio um ano atrás, o Senhor falou com ele: você é escolhido meu, eu te chamei para uma obra, eu quero transformar a sua história. Mas ele pegou essa palavra e não seguiu o chamado. A palavra em si só, se você não colocar ela em prática, ela não gera, ela não frutifica. E tem pessoas aqui nessa noite que sabem que o Senhor está falando com você. Você está correndo do chamado do Senhor. Você sabe que você é escolhido de Deus para uma obra desde o seu ventre, e você está se distraindo com inúmeras coisas. Talvez você entrou aqui e falou: não é mais um culto que eu vou lá porque alguém me convidou, mas não é. Foi o Senhor que te trouxe aqui para te falar: é noite de voltar para o seu chamado, é noite de ouvir a minha orientação novamente, é noite de se levantar novamente. Eu estou com saudade de você no secreto. Você se lembra quando nós conversávamos a noite inteira e você sentia a minha presença? Eu estou falando contigo nessa noite. Eu quero te pegar de volta para colocar no lugar que eu criei para você existir. A primeira direção que nós podemos aprender através da história de Eliseu é que quando ele tem certeza que é Deus que está chamando, ele não pensa duas vezes e ele se entrega por completo ao Senhor. Aleluia! Quem quer viver um legado, não existe o plano B. E aqui doeu. Quando eu estava fazendo meu esboço raiz, irmão Gil, raiz aqui, fazendo meu esboço raiz, que o Senhor falou isso aqui comigo, isso aqui doeu. Quem quer viver o legado que Deus tem para ele, irmãos, não existe plano B, não existe plano C, não existe plano D, não existe plano Z, porque tem pessoas que sabem qual é a direção que Deus quer colocar eles. Tem pessoas que entenderam o que Deus quer fazer na vida dele, através da vida dele. Mas ele começa a pensar assim: se aqui não der certo, eu vou para ali. Aí se aqui não der certo, eu vou por lá para lá. Aí se aqui também não der certo, eu vou para lá também. E fica tendo inúmeros planos B, e a vida vai girando, e nunca ele vive as promessas do Senhor. Por quê? Porque eu aprendo com Eliseu que quem está dedicado a construir o legado que Deus o chamou para construir, não existe plano B. Eu quero que você fale isso com o seu irmão nessa noite. Vira para o seu irmão nessa noite e começa a profetizar, começa a falar: ei, começa a exterminar os planos secundários da sua vida. Começa a retirar os demais planos. Se o Senhor já te deu a direção, se o Senhor já falou contigo o que Ele quer de sua vida, não adianta você correr, não adianta você ir para distante do Senhor, Ele vai te puxar de volta. Então aceita logo o chamado do Senhor e vai na direção que o Senhor te chamou para existir, em nome de Jesus. Aleluia. Eliseu, ele entendeu o chamado do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Outra coisa que eu aprendo através do texto da história de Eliseu é que ele rompeu. Isso aqui vai doer também, irmãos. Ele rompeu definitivamente com o passado. Tem pessoas que não estão onde que Deus quer que ele esteja. Tem pessoas que não estão vivendo as promessas de Deus, porque ele não conseguiu ainda largar o passado. Assim: Senhor, eu te quero, e o passado puxa ele. Senhor, eu te quero, e o passado puxa ele. Senhor, eu te quero, e o passado puxa ele, até que ele cede ao passado, ele volta às coisas antigas. E o próprio Jesus Cristo, certa feita, disse que aquele que colocar a mão no arado e olhar para trás
não é digno do reino de... Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando Eliseu recebe o chamado, que a capa de Elias é jogada sobre a vida dele, que ele entende que o Senhor estava chamando ele, sabe o que ele faz? Elias, espera aí, porque eu vou me despedir dos meus pais. Uma coisa que eu aprendo com isso é que ele cumpria princípios bíblicos. Honrai pai, honrai pai. Tem muita gente que quer viver o legado, o chamado de Deus, mas não honra pai e mãe. Não, primeiro eu vou comunicar aos meus pais e depois eu vou em direção ao chamado. Elias vira para Eliseu e fala, ok. Mas Eliseu, ele vai além do que foi combinado com Elias. E aqui está o segredo também de quem quer desenvolver em seu chamado, em seu legado, na direção que Deus te colocou para você desenvolver ou crescer. Aleluia, glória a Deus. Ele volta para casa, ele se despede dos seus pais, mas a Bíblia vai dizer que ele tinha 12 juntas de bois, 24 bois para arar a terra. Ele tinha uma empresa agrícola. Sabe o que ele faz? Ele pega as carroças, para falar de uma forma mais contemporânea, ele pega as carroças, coloca uma por cima da outra lá, e taca fogo. Pega os bois, faz aquele tratamento específico, e faz um churrasco para comemorar o chamado de Deus. Talvez se muitos crentes que estão aqui estivessem lá, irmão Eli, ia chegar para Eliseu e ia falar, Eliseu, você está maluco, Eliseu? Você está queimando a sua empresa, Eliseu. Eliseu iria virar para qualquer um e falar, para mim nada mais importa a não ser caminhar em direção ao meu legado. Eu acredito se alguém parasse e perguntasse por que o legado é tão importante, Eliseu, ele iria virar para as pessoas e iria responder, porque a carroça um dia vai acabar, o boi um dia vai morrer, mas ao meu relacionamento com Jesus, eu vou subir para a glória, eu vou morar eternamente com Deus, eu vou morar em um lugar melhor. Para mim nada mais importa a não ser adorar e servir ao meu Deus. Aleluia. Tem pessoas aqui que já estão sentindo a presença do Espírito Santo de Deus testificando essa palavra no seu coração, e o Senhor está falando contigo, ei, quer viver? A partir de hoje nada mais importa, o que te importa é servir, o que te importa é estar aos pés do Senhor, o que te importa é fazer o que Deus quer, porque Deus jamais vai te abandonar ou vai te decepcionar. Seguir a Deus é certeza de vitória. Oh, aleluia. Ele queima tudo. Ele queima tudo. Outra coisa que eu percebo é que ele não tem dúvida. Quando o profeta joga a capa, ele tem o chamado, ele não fica, será que é? Será que eu vou ser profeta? Será que eu vou ser um bom profeta? Será que eu vou falar bem? Será que eu vou dominar a oratória? Ele não fica alimentando a dúvida em sua cabeça. Ele fala, se Deus falou e se Deus quer, eu vou, e quem vai garantir é Deus, e ponto final. Tem pessoas aqui nessa noite que mas eu não sei falar, mas eu não tenho capacidade, mas eu sou o menorzinho da casa do meu pai. E o Senhor está falando contigo, aprenda com Eliseu hoje. Se eu falei, pode ir que eu vou garantir a vitória. Se eu falei, pode ir que eu vou garantir a vitória. Eu quero abrir um parênteses aqui, para desenvolver mais esse entendimento acerca dessa palavra. Quando eu falo acerca de chamado, eu não estou falando que você vai ser o próximo pastor Antônio. Não estou falando, alguns vai ser. Quando eu estou falando acerca de chamado, eu não estou falando que você vai sair para as nações e pregar nos 4 cantos da terra. Eu não estou falando isso para você.
Quando eu estou falando acerca de legado e de chamado, eu não estou falando que você vai abandonar a sua profissão para seguir uma fé e pregar nas ruas. Porque muitas das vezes Deus não quer levantar mais um pastor. Já falei isso aqui outras vezes, mas Deus quer levantar um médico que no consultório, quando chega alguém que fala, médico não tem mais saída, ele fala, realmente não tem mais saída, mas eu sei um Deus poderoso que Ele pode fazer um milagre, eu vou orar por você, e aquilo que a medicina não fez, a minha oração vai fazer em nome do Senhor Jesus. Eu estou falando que Deus está levantando pessoas aqui, aleluia, como eu já falei aqui, que é um mecânico. Todo mundo a peça é 25, ele fala que é 100. Mas esse não. As pessoas vão chegar na oficina mecânica dele e vai falar quanto é que é. É 50, misericórdia, eu paguei 300 lá. É, meu filho, porque aqui eu sirvo a Deus e Deus falou para mim ser honesto. E o meu exemplo vai te convencer e te levar para o céu. E eu não posso te levar para o inferno. Quando eu estou falando que Deus quer construir um legado em sua vida, seja como professor, seja como empresário, seja como cabeleireiro, seja como Uber, independente do lugar que você está, Deus está falando contigo, ei, aonde que você está é pouco para o que eu tenho para você. Eu quero fazer você se desenvolver profissionalmente, eu quero fazer você crescer, eu quero fazer com que você venha construir um legado do melhor profissional, com o melhor caráter, que propaga o nome do Senhor, e o Senhor vai fazer isso em sua vida. Eu não sei qual é a área que o Senhor te prometeu e falou para você que você iria crescer e desenvolver, mas você tem olhado para a sua vida e não tem visto nenhum desenvolvimento. Mas eu quero profetizar que a partir de hoje o Senhor está construindo um legado na sua vida profissional, o Senhor está construindo um legado na sua família. As pessoas da sua rua vai falar, eu quero servir o Deus dela, eu quero servir o Deus dele, porque ele vive tão bem com a esposa. Olha como é maravilhoso o relacionamento deles. O Senhor vai começar a construir um legado em sua vida, mas para isso, primeiro, você tem que atender o chamado, e em segundo, você tem que deixar tudo para trás, tacar fogo naquilo que vai te atrapalhar, eliminar o plano B e seguir o plano do Senhor Jesus Cristo. Eu vou falar mais especificamente agora. Rapaz, eu coloquei o cajado na gaveta, não foi? Só palavrinha mamão ultimamente, né? Agora hoje eu vou tirar o cajado um pouquinho. O que eu estou falando é que Deus te chamou para ser referência de honestidade no lugar que você trabalha. Mas tem pessoas que não estão sendo. E você já parou para observar que a sua vida não está desenvolvendo? E o Senhor está falando com você hoje, é noite de queimar a desonestidade. Pode falar sim ou não? Vai doer, mas eu vou falar, irmão. Depois o pastor me pega, vocês me pegam. Entendeu? Começou a desenvolver um pouquinho. Amém? Comprou um carrinho bonito. Glória a Deus. Deus está cumprindo as promessas, aleluia. Vou para a academia. Foi para a academia. Foi mais bonito, hein? Tomou monjaro, né? Emagreceu. Fez um ciclo lá de anabolizante. Está bonitão agora. Oh, glória a Deus. O legado está sendo construído. Mas daqui a pouco o inimigo vem e semeia. Você está bonitão, hein? Aí a amiguinha do trabalho fala, rapaz, você está um gato, hein? Arrependido, varoa. Aí no outro dia você está um gato. Obrigado. No outro dia você está um gato. E aí, qual é o seu WhatsApp? Aí daqui a pouco tudo aquilo que ele estava construindo, que Deus estava abençoando ele, que Deus estava usando ele como referência na área profissional que ele estava atuando, começa a desandar tudo, e ele começa a questionar Deus por quê. E Deus te trouxe aqui nessa noite para te falar, ei, você tem que queimar a desonestidade, você tem que queimar a sensualidade, você tem que queimar a promiscuidade, você tem que queimar o pecado. É noite de você botar fogo naquilo que vai atrapalhar você viver o legado. É noite de você queimar aquilo que está te segurando. É resposta de Deus para algumas pessoas aqui. Senhor, por que a minha vida está assim? E Deus está falando contigo. Começa a observar a sua vida. Está tudo no lugar? Está tudo no lugar?
Primeiro tem que consertar as pedrinhas do altar para o fogo descer, para a atitude de Deus descer, para a manifestação de Deus descer. Deus vai te prosperar, vai te prosperar. Deus vai te enriquecer, vai te enriquecer. Deus vai te fazer uma pessoa grande, vai te fazer uma pessoa grande. Mas para isso é necessário você queimar aquilo que está atrapalhando você desenvolver na presença do nosso Deus. Tem pessoas que falam assim: não, pastor, não tenho nenhum desses problemas aí. Tem não? E aquele perdão que você não liberou? Ah, mas o senhor não sabe o que ele fez. O senhor não sabe o que ela fez. E o Senhor está falando contigo nessa noite: se não queimar a mágoa e liberar o perdão, o legado não vai ser construído. É noite de pegar a mágoa e colocar na fogueira de Jesus, botar fogo e falar: Senhor, nada mais importa. Não importa as minhas mágoas, não importa os meus traumas, não importa os meus achismos. O que importa é agradar o Senhor. O que importa é fazer a sua vontade. O que importa é a sua direção. O que importa é fluir na direção que o Senhor quer que eu flua, independente se vai doer, independente se vão falar de mim, independente se vão zombar de mim. Importa agradar o Senhor. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. É noite de queimar aquilo que está te atrapalhando desenvolver na fogueira, como Eliseu fez. Talvez Eliseu pensou até assim: não, quando eu estiver lá seguindo com Elias, eu vou lembrar da prosperidade que eu tinha em casa. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou queimar logo tudo. Porque entre o que eu quero, isso vai doer também, entre o que eu quero e o que Deus quer, eu tenho que ficar com o que Deus quer. E Deus está falando com pessoas aqui. Entre o que você quer, fala para o seu irmão, fala aí, é eu, balança ele, mas lá não falar, irmão, dá uma sacudida nele. Fala: entre o que você quer, entre o que a sua carne está gritando, e entre o que Deus quer. Fala igual o pastor: ainda que você sangre, não peque. Aleluia. Deixa eu ver as horas. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Legado exige decisão sem volta para você construir um legado. Outra coisa que eu aprendo com Eliseu na construção de um legado, que nós temos que aprender a servir antes de sentar no lugar que Deus quer para nós. Tem muitas pessoas que não estão aonde que Deus quer por causa do orgulho. Eliseu era um homem rico. Eliseu era de uma família rica. Eliseu tinha um chamado claro, confirmado por Deus em sua vida. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer, no segundo livro de Reis, capítulo número 3, que Eliseu deitava água sobre as mãos de Elias. Elias com as mãos sujas. Eliseu servia a Elias. Rico, servia a Elias. Chamado profético, servia a Elias. Tem muitas pessoas aqui nessa noite que não desenvolveu ainda por causa da arrogância. E o Senhor está falando com você, é noite de queimar a arrogância. Porque por causa dessa prepotência que você tem, portas já foram fechadas. Ah, mas eu sou, ninguém é melhor do que eu, ele está errado, eu sou correto. E o Senhor está falando contigo: abaixa a bola, vai devagar. Vai devagar. O que vai te levar para o topo não é arrogância.
é a humildade. Eliseu era um homem humilde. Ele passou de 6 a 10 anos fazendo o que, pastor? Abrindo o Rio Jordão, multiplicando o azeite da viúva, pastor? Ele passou o que? Ressuscitando mortos? Não, ele passou de 6 a 10 anos servindo e aprendendo, até que chegou a hora dele ser o profeta da vez. Quem não se submete ao processo não vive o propósito. Vou repetir de novo. Quem não se submete ao processo não vive o propósito. Tem pessoas aqui nessa noite que Deus já colocou pessoas no caminho dela para corrigir, paulada no lombo. Por causa do orgulho dela, ela faz o quê? Não quer saber disso mais não. Me corrigindo, logo eu. A Bíblia fala que Deus corrige o filho que ele. Eu ouvi uma frase uma vez de Marco Feliciano. Achei interessante a frase dele. Ele fala assim: ninguém se defende de um elogio. Já parou para observar? Você sabia que tem elogios que é para a sua destruição? Mas você sabia que tem correções que vai te machucar, que é para você colocar você no caminho que Deus quer que você flua e desenvolva, viva o seu legado, viva o seu propósito, cresça e avance. Enquanto que você não souber absorver as correções e filtrar os elogios, porque tem pessoas que te elogiam para te destruir, e tem pessoas que te corrigem, te machucam, te ferem, para te curar e te fazer uma pessoa melhor. Eliseu ficou de 6 a 10 anos. Eu conjecturo, Elias, está errado, Eliseu. Pois bem, meu mestre, eu vou me corrigir. Eliseu, não é por aí não. Pois bem, meu mestre, eu vou me corrigir. Eliseu, aguenta a mão, Eliseu. Pois bem, meu mestre, eu vou te corrigir. Está com raiva, Eliseu? Não. Estou precisando que você lave as minhas mãos. Pois não, vou lavar as suas mãos. Até que chegou o momento dele chegar no Rio Jordão e o rio se abrir. Chegar na casa da viúva e o azeite ser multiplicado. Dar orientação a Naamã e Naamã ser curado. Mas para você viver o propósito, você tem que se submeter ao processo. E a correção aqui pode ser que não seja nenhuma correção pastoral, não estou falando disso não. Eu estou falando do seu patrão, que falou para você que a forma que você está trabalhando é errada. E você faz o quê? Sabe de nada, quer mandar em mim? Coloque inúmeros termos pejorativos para o patrão. E o Senhor está falando contigo: eu te coloquei lá dentro para você se corrigir, para você aprender, para você crescer, para você desenvolver. Mas não se preocupe, porque quem se submete ao processo, eu, Deus, farei viver o propósito. Mas para viver o propósito, tem que submeter ao processo. Deixa eu ver a hora de novo. Aleluia. Glória a Deus. Ele servia. Ele servia. Eu gosto muito de uma frase que diz: você atrai o legado que você respeita. Isso é uma verdade, amém, irmãos? Você atrai o legado que você respeita. Aleluia. Já vou finalizar, está quase. Outra característica que fez Eliseu viver o propósito foi a perseverança. A capa foi lançada sobre ele. Ele foi chamado para um ministério profético, mas ele ficou ainda de 6 a 10 anos aprendendo, sendo perseverante. Você acha que não houve dias que ele quis desistir? Você acha que não houve dias que ele estava desanimado? Exemplo disso é o próprio Elias, que certa feita Elias estava na caverna pedindo a morte.
mas ele perseverou na direção do que Deus estava falando para ele perseverar. Talvez você entrou aqui e você está pedindo a morte ao Senhor. Talvez a sua situação está extremamente terrível, mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te falar: levante a sua cabeça, persevera, me peça força, que eu vou restaurar a sua força. Eu estou contigo, continua, não desista, porque o segredo, um dos segredos de viver o propósito, de construir um legado, é ser perseverante. Aleluia! O legado é para quem não desiste no meio do caminho. E por último, outra característica que eu posso retirar da história de Eliseu, que fez ele viver um grande legado, construir um grande legado, foi que ele buscou a Deus. Eu finalizo aqui, o Ministério de Louvor já pode subir. No livro de 2 Reis, capítulo de número 2, e versículo de número 9, quem não se lembra? Eliseu pediu o que a Deus? Porção dobrada. E o ministério dele foi maior, ao meu ver, foi maior. A quantidade de milagres foi maior que o ministério de Elias. Por quê? Porque ele orava em prol da construção do seu legado. Senhor, eu vou ser profeta, mas eu quero, Senhor, porção dobrada. Amém? Tem pessoas aqui nessa noite que até que você está seguindo esses princípios, dando um bom exemplo, mas você não consagra o seu trabalho a Deus, você não consagra a sua empresa a Deus, você não consagra os seus planos a Deus. E o escritor de Provérbios já disse: consagre os seus planos a Deus e eles serão bem-sucedidos. E o Senhor está chamando pessoas aqui nessa noite. Sabe por que o seu trabalho está dando tudo errado? Sabe por que essa carreira que você almeja está dando tudo errado? Para observar, você tem consagrado e orado e pedido: Deus abençoa, Deus vai na minha frente, Deus multiplica, Deus abre as portas, Deus faz. Você tem consagrado os seus projetos e os seus propósitos a Deus? Talvez a sua falha seja essa na construção do seu legado. Você não tem consagrado o seu projeto e o seu propósito ao Senhor. Eu quero te convidar a se colocar sobre os seus pés nessa noite.